Os conselhos municipais de políticas públicas, também chamados de conselhos participativos, eles fazem parte hoje de uma engenharia extremamente moderna, extremamente importante da relação entre Estado e sociedade que se configurou no Brasil a partir da Constituição de 1988. Os conselhos têm algumas competências e uma possibilidade muito interessante, porque ela permite que a sociedade civil, agora dentro do aparelho de Estado, numa esfera quase que paritária entre sociedade e poder público, tenha a capacidade de apresentar novas demandas, discutir sobre o orçamento e implementação dessas políticas, fazer controle social, ao mesmo tempo que produz uma metamorfose muito importante sobre a cultura democrática, permitindo um controle maior da sociedade civil sobre aquilo que, na verdade, produz o seu elo mais forte com a sociedade política, que é a destinação e o uso dos recursos públicos na forma de políticas e respostas às demandas sociais. No curso que foi apresentado, na sessão que foi apresentada na data de hoje, foram trabalhados alguns conceitos fundamentais, uma definição mínima de conselho, o papel que o conselho tem na engenharia política democrática e pluralista, como é que isso ocorre de fato no novo desenho pós a configuração de 1988, os potenciais distributivos, inclusivos e democráticos dessa engenharia, ao mesmo tempo que também se leva em consideração alguns mecanismos que mereceriam ser aperfeiçoados para o efetivo e melhor desempenho dessas novas configurações republicanas e democráticas. Com o objetivo de contribuir na formação de uma sociedade mais consciente, a TV USP traz para você, a partir de hoje, as palestras do curso de formação continuada para conselheiros municipais de Piracicaba. Nessa primeira edição, você acompanha a palestra O Papel dos Conselhos e Conselheiros Municipais, ministrada pela professora Vera Alves Cepeda, da Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar. Bom, gente, então eu vou começar. Eu já me apresentei um pouquinho ali, mas acho que, eu gostaria de me apresentar um pouco melhor para vocês. Eu sou professora da UFSCar, pertinho, somos vizinhos de atividade. Comentei que sou cientista política, então eu sou uma pessoa especializada em entender relações de poder, que é isso que forma mais ou menos a minha área de conhecimento, e na ciência política eu há 20 anos estudo o problema de desenvolvimento e democracia na construção do Estado brasileiro. O que eu vou fazer no primeiro momento? Eu vou primeiro discutir com vocês, até me ocorreu, conforme eu estava preparando essa apresentação, me ocorreu que é muito curioso a palavra conselho, porque a palavra conselho que vem de uma outra tradição gráfica, que era o conselho com C, conselho que vem na língua, no português mais arcaico, mais culto, mas conselhos, se a gente for pensar, nós não estamos falando de qualquer tipo de conselho, nós estamos falando de conselhos participativos. E por ser um conselho participativo, obviamente o ambiente dele é o ambiente da política. E aí, se a gente for olhar a história dos conselhos, eles provavelmente são a mais antiga experiência do exercício da política que os homens tiveram até hoje. Se a gente olhar, em geral, por exemplo, clãs, tribos, vilas, pequenas unidades de organização, que são todo o processo de construção da civilização humana, todos esses aglomerados de pessoas sempre tiveram que criar um certo espaço e um certo grupo de pessoas que foi responsável por tomar a deliberação daquilo que seria a melhor solução para um determinado problema em relação ao conjunto das necessidades ou dos interesses da coletividade. Então, se a gente lembrar lá, quem lembra das aulas de história que a gente teve no primeiro e no segundo grau, Conselho dos Anciões, que estavam lá, Conselho dos Gerontes na democracia grega, Você junta pessoas da sociedade que não são especialistas em nada, apenas participam dos conselhos por alguns movimentos particulares. O primeiro deles, porque pertencem à comunidade.
Então, a ideia de enraizamento. Por pertencer à comunidade, eu sou sujeito de direito, eu sou sujeito político. Segundo movimento, sou invocado como representante dessa ideia de comunidade a participar de um espaço de deliberação. Deliberação é uma palavra complicada, porque deliberação é simultaneamente tomada de decisão com base em discussão. Não é apenas dominação, não é uma forma de autoritarismo. A ideia de deliberação carrega como pressuposto a ideia de que nós vamos discutir, ou que as ideias serão ventiladas, que as propostas serão enunciadas, que as propostas serão discutidas, conflitadas, consertadas, e elas viram depois uma decisão. Mas deliberação é um processo de tomada de decisão. Então, esses conselhos com os quais a gente tem muito a aprender, porque se a gente for olhar a literatura, algumas pessoas dizem que os conselhos participativos no Brasil hoje têm um pezinho naquilo que nós chamaríamos de democracia direta, né? É uma forma de repensar democracia direta. E democracia direta é a experiência histórica mais antiga que a gente tem, né? O que a gente fazia numa situação de necessidade de tomada de decisão, porque ou você vai ser invadido pelos seus vizinhos, ou porque você tem um problema de um caos na agricultura, ou porque você tem um processo qualquer que interrompa a vida social, você invoca aqueles que pertencem à comunidade. Enraizamento. Para fazer o quê? Deliberar, tomar decisões em relação ao quê? Aos interesses daquilo que nós consideraríamos os interesses gerais da sociedade. Por isso que os conselhos participativos também são muitas vezes associados à ideia de esfera pública, né? Então, o que os conselhos, desde a sua mais longa tradição, o que eles puxam? Eles fazem parte, eles são expressões da coletividade. Por isso a ideia de participação da sociedade civil, né? A sociedade civil é isso que nós chamamos mais ou menos de coletividade. O que mais os conselhos fazem? Os conselhos são espaços, são arenas decisórias, ou seja, os conselhos significam que aquilo que se discute ali não foi prefixado antes, mas vai ser exatamente mediado, discutido, conflitado e decidido naquele ambiente. É um lugar de tomada de decisão, são arenas ou locos de ação política. O que os conselhos fazem? Invocam a ideia de interesse público ou de interesse coletivo. Nós chamamos de interesse coletivo, mas coletivo é uma palavra muito antiga, vem de polis, vem de tivitas, é público, é político por princípio. Então, falar interesse coletivo ou interesse público, desculpe, nós estamos falando da mesma coisa. Aquilo que é coletivo pertence a todos, aquilo que pertence a todos é a coisa pública, aquilo que é a coisa pública é o que nós chamamos de interesse público na modernidade. Então, essa era a primeira coisa que eu queria comentar com vocês, né? Os conselhos não são especificamente uma construção da experiência brasileira e da experiência brasileira dos últimos 20 ou 30 anos. Os conselhos são o processo mais antigo de tomada de decisão que a gente tem no conjunto das sociedades. Eles sempre implicam a ideia de discussão, de diálogo, de tomada de decisão de um ponto para frente. Então, eles não reproduzem uma ordem, mas eles são capazes de construir o futuro. É como se eles fossem uma ponte suspensa, né, entre a coletividade que é e a coletividade que precisa resolver alguma coisa que, portanto, ela quer ser. Os conselhos, exatamente porque elas têm capacidade de produzir uma síntese que seria a melhor escolha de um elemento num determinado momento, é que eu acho que deu na tradição da nossa linguagem a ideia de que nós pedimos conselho a alguém, de que nós aconselhamos alguma coisa. Então, os conselhos também têm uma tradução na experiência cotidiana, porque nós achamos que o conselho é sempre a melhor solução para uma realidade. Se você pede conselho para alguém, você acha que você não vai ser sacaneado por essa pessoa, mas porque essa pessoa está, de alguma maneira, representando aquilo que seja o seu interesse, tá? Então, essa seria a primeira questão que eu queria colocar para vocês. Não dá para separar conselhos do ambiente político e de uma particular forma de ambiente político, que é essa da deliberação pública. Por isso que eu acho que
aí na pastinha de vocês está o texto do Leonardo da Witzer, que é um dos maiores especialistas em deliberação pública no debate brasileiro. Tá, essa fica como elemento de fundo para a gente pensar uma outra questão. Mas como é que os conselhos que têm essa natureza, como é que eles vão aparecer nessa constelação ou nesse sistema que eu chamei para vocês de sistema que estabelece uma relação entre sociedade e Estado? A relação entre sociedade e Estado não é uma relação que existia na política antiga, ela é uma relação moderna, que nós achamos que os indivíduos estão numa ponta e que o Estado está na outra ponta. Se a gente lembrar bem, tribos não têm Estado, conseguem ter autoridade política, mas elas não têm um Estado burocrático que é diferente daquilo que os indivíduos são. Isso é uma marca da modernidade. Então, aqui vocês não reparem, eu vou fazer uma coisa que eu faço com meus alunos de doutorado. Então, é uma coisa absolutamente normal para mim, que é fazer o desenho, que eu digo para eles que é o desenhinho do boneco de neve. Se eu quiser entender, então, agora na modernidade, o que é a modernidade? A modernidade separou dois ambientes, a esfera privada e a esfera pública. Então, na esfera privada, os indivíduos somos nós, cada um com interesses, valores, morando em lugares distintos, com gênero, com sexualidade, com convicções religiosas, com interesses econômicos, com interesses partidários. Esse mosaico que as pessoas realizam no seu cotidiano, nós chamamos de esfera privada e muitas vezes identificamos a esfera privada com a ideia de sociedade civil. O que é a sociedade civil? É o mundo dos indivíduos. O que se opõe à sociedade civil? A sociedade política, que nós chamamos de Estado. Que o Estado, no final das contas, é um outro ambiente que não é composto por pessoas, é composto por um aparato ou por um aparelho, que tem como função representar o conjunto da sociedade. Então, se a gente olhar no mundo moderno, o nosso desenho, diferente daquele que seria na antiguidade, né? Porque na antiguidade a sociedade é só um círculo em que os indivíduos estão aqui e que, por exemplo, os conselhos estariam no centro do poder, né? Eles estão no centro, até fisicamente, se a gente for olhar, quando os conselhos se reuniam, eles estavam aonde? No centro das comunidades, sempre o lugar de tomada de decisão. E os indivíduos estão na borda, mas não tem diferença, porque o indivíduo que está plantando é aquele que é chamado para tomar decisão no conselho, o indivíduo que está guerreando é aquele que é chamado para tomar decisão no conselho. E isso nós chamaríamos de representação direta. Por que uma representação direta? Porque a sociedade não está separada entre uma especialidade política, como nós sabemos que tem no mundo moderno, e uma especialidade da vida cotidiana, que nós também sabemos que existe no mundo moderno. Então, o desenho para nós não é tão simples como esse desenhinho aqui. O nosso desenho é de uma sofisticação monstruosa. E é ele que eu estou me propondo mostrar para vocês, para dizer que lugar especial e que lugar importante os conselhos de deliberação têm no mundo moderno. O mundo moderno começaria com que desenho, né, na sua relação política? Com o bonequinho de neve. O que é o bonequinho de neve? Sociedade civil e Estado. Tem separação? Tem separação. Separação de funções, separação de competências, separações de liberdade. E se a gente quiser também, e vamos ver um pouco isso mais para frente, separação de poder. O que está aqui embaixo? Aquilo que nós comumente chamamos de sociedade, o que está em cima? A noção de Estado. De uma maneira muito curiosa, a gente poderia, eu já tive gente que olhou para mim e falou assim, não, mas Vera, é complicado você colocar o Estado em cima da sociedade, porque no final das contas, na sociedade moderna, todo poder emana do povo, e o povo é a sociedade. Todo poder emana do povo e em seu nome é exercido, o que significaria que o Estado teria que estar abaixo da sociedade. Mas a verdade é que a gente sabe que o Estado, exatamente porque tem capacidade de coerção, porque define leis e assim por diante, em grande medida se descola da sociedade, muitas vezes produzindo um efeito de ordenamento ou de dominação. Então, eu poderia, nessa representação, fazer várias coisas. Se eu fosse muito republicana, eu colocaria o Estado aqui embaixo e a sociedade aqui em cima, né? Se eu fosse uma pessoa centralista, em cima do muro, eu colocaria a sociedade aqui e o Estado na outra ponta, mas eu sou uma cientista política, acho que o Estado tem capacidade
de imprimir marcas à sociedade, por isso que talvez o problema da gente seja o tempo inteiro controlar o Estado, que é isso que nós chamamos controle social. O que é controle social? Puxar esse Estado cada vez mais para onde? Para o controle da sociedade. Por quê? Porque o pressuposto que organiza o contrato político moderno é todo o poder emana do povo. A palavra povo também é uma palavra curiosa, né? Porque a palavra não é só indivíduo, o povo não é só indivíduo. O povo é indivíduo e coletividade dos indivíduos. Então não é o interesse de um que tem que valer no conjunto das relações modernas, mas o conjunto dos indivíduos. Se todo o poder emana do povo, eu tenho uma relação estabelecida que é assim. O poder está onde? Nos indivíduos. E ele se expressa onde? No Estado. Por isso que nós dizemos que o Estado moderno é representativo. Por que representativo? Porque todo poder emana do povo e em seu nome é exercido. E talvez exatamente porque a gente use essa fórmula de que todo poder emana do povo e o Estado tem que ser como um espelho ou uma fotografia daquilo que os indivíduos querem, que nós chamamos esse Estado de representativo. E por esse motivo, talvez a melhor fórmula do Estado moderno seja para nós a democracia, porque a democracia é exatamente esse mecanismo, né? Os indivíduos estão aptos a escolher o tempo inteiro aqueles que ocuparão o comando do Estado e que farão do Estado uma ferramenta a favor dos interesses da coletividade. Isso é representação política. Estou frisando a ideia de representação porque representação e participação, nós vamos ver, não são a mesma coisa, porque são formas diferentes de construção das identidades políticas. Então, a primeira coisa que eu queria desse desenho dizer para vocês, o que está aqui em cima, o Estado, o que está aqui embaixo, a sociedade, mas tem um caminho determinado, porque o poder é construído aqui, é emanado daqui e chega aqui como o quê? Como uma representação, né? O Estado está a serviço da comunidade. Como é que o Estado, como vocês acham que o Estado devolve essa representação para a sociedade? Então, eu vou até apagar aqui, porque vocês já entenderam do que nós estamos falando, né? Esse aqui é o ambiente da sociedade, esse aqui é o ambiente do Estado. Como é que a sociedade informa para o Estado aquilo que ela quer? Através dos conselhos, poderia ser, mas os conselhos ainda são uma novidade. Os conselhos modernos são uma novidade. E quais são os representantes? Como é que a sociedade, exatamente, como é que a sociedade civil diz para o Estado aquilo que ela quer através dos processos eleitorais? É assim que a comunidade, é por isso que talvez seja a primeira forma de representação política com a qual a sociedade tem a capacidade de impactar, né, ou de informar o Estado aquilo que ela deseja, é através dos processos eleitorais. Por isso que a gente tem essa engenharia monstruosa de eleições. Eleições para vereadores, eleições para deputados estaduais, para deputados federais, eleições para prefeitos, para governadores, para presidente, eleições para o Senado, e isso acontecendo o quê? No caso brasileiro, de 2 em 2 anos. Para que a sociedade tenha flexibilidade, capacidade dinâmica de o tempo inteiro estar dizendo para o Estado o que ela deseja, porque aquilo que ela deseja pode mudar de configuração de um ano para outro, de um momento para outro, de uma situação para outra, porque a agenda política é uma agenda muito rápida. Então você também tem que ter uma engenharia política para que esse escoamento do que a sociedade diz para o Estado que ele tem que fazer, como ela sinaliza a ação do Estado, isso também tem que ser feito, né? De que maneira nós fazemos essa transição entre eleições e representação, entre sociedade civil e Estado, através do processo eleitoral? Então, essa arena aqui, essa intersecção entre os dois conjuntos, são o que nós chamamos mecanismos de escoamento entre as demandas da sociedade e as decisões do Estado. Como é que a sociedade manda informação para o Estado? Através dos processos eleitorais, né? Agora, processos eleitorais que todo mundo acha que é uma coisa só, não é uma, são duas. Por quê? Porque vamos olhar um pouco mais, e eu juro para vocês que fará muito sentido em 10 ou 15 minutos aquilo que eu estou dizendo em relação aos conselhos. Vamos olhar a sociedade civil.
Basta olhar o conjunto de pessoas que nós temos nessa sala. Quantos tipos de pessoas, quantos tipos humanos, quantos interesses, quantos valores, quantas demandas, quantas necessidades estão aqui representadas? Muitas, né? Então, se a gente olhar a palavra sociedade civil, é apenas um conceito. Talvez isso que eles tenham, talvez o Godoy tenha colocado aqui no início dessa apresentação, falando assim, olha, quando eu olho para a realidade política é a massa, é a carne que está nos municípios, que está nas pessoas, porque o resto é a abstração. Sociedade civil é uma abstração conceitual, porque se a gente for olhar a sociedade, ela é feita de muitas coisas. Ela é feita de pessoas que são quadradinhas. Ela é feita de pessoas que são redondinhas. Ela é feita de pessoas que são estrelinhas. Ela é feita de pessoas que são pontos de interrogação. Ela é feita de pessoas que são pontos de exclamação. Vocês concordam com isso? Homens e mulheres, como essas clivagens básicas, né? Homens e mulheres não são a mesma coisa. Jovens, pessoas em idade adulta e pessoas da terceira idade não são a mesma coisa. Brancos e negros não são a mesma coisa. Pessoas de mundo rural e mundo urbano não são as mesmas coisas. Católicos, protestantes e agnósticos não são a mesma coisa. Então, a sociedade civil, por que eu disse que ela é uma abstração? Porque ela é uma ficção que está falando assim, um conjunto de variáveis do tamanho de um bonde. Como é que a engenharia política fez para traduzir essa bruta diversidade numa centralidade administrativa, até porque o Estado tem que fazer várias coisas. Primeiro, responder às demandas dos diferentes grupos sociais, mas o Estado tem outra tarefa. O Estado tem que proteger a totalidade, porque ele dá conta do conjunto da sociedade. Ele tem que responder às demandas dos indivíduos e aos seus interesses, mas também tem que proteger o indivíduo do outro indivíduo, também tem que ter políticas para proteger o indivíduo da relação partidária, porque os partidos são esse primeiro filtro que a gente teria aqui, em relação ao próprio Estado, em relação ao meio ambiente, em relação aos outros estados. Então, o Estado, ele tem um compromisso com a parte e tem um compromisso com a totalidade. As funções dele é enorme, porque ele tem que transitar entre duas ordens de representação. Aquilo que nós chamamos de particularismos e aquilo que a gente chamaria de responsabilidade sobre a continuidade do Estado. A forma como o Estado moderno resolveu essa tensão, gente, é no mínimo brilhante. E eu vou dizer que é brilhante não só porque eu sou uma apaixonada pela ciência política, mas porque ela é brilhante no duro, ela é brilhante mesmo. Como é que nós resolvemos isso? Criando várias formas de representação. A primeira, e aí o nosso desenho vai ficando mais complicado, porque o nosso desenho já não é mais o bonequinho de neve, o nosso desenho já é o boneco de neve com o símbolo, qual é o símbolo mesmo que tem aqui, da Audi, da Toyota, que tem as três divisões aqui em cima, né? Mas ela é dividida. Por quê? Porque uma parte do Estado é especialista em representar a diversidade. Qual é? A parte do Estado brasileiro, da engenharia política brasileira, que representa fragmento. Vai se fragmentar as pessoas segundo os seus interesses, as suas identidades e os seus valores. O legislativo. Por isso que as eleições do legislativo são chamadas de quê? Eleições proporcionais. Porque exatamente a proporção, vocês perceberam que o número aqui não é o mesmo? O número não é o mesmo, porque as pessoas não são iguais. Vamos pensar hoje no Brasil, pessoas de direita, se pudéssemos pensar, né? Direita ou esquerda, ou com mais vocação para X ou mais vocação para Y, elas formam caras do colégio eleitoral, que vão para a urna, vão para as urnas, formam um contingente eleitoral que, por sua vez, colocam dentro do legislativo uma fotografia da diversidade social. Por isso que os partidos são o quê? Correias de transmissão dos interesses dos indivíduos. Os partidos têm que ser isso mesmo. Os partidos não podem ser totalidades. Os partidos têm que representar quem é de direita, quem é de esquerda, quem é de centro, quem é de cima, quem é de baixo, desde que não coloque em risco a totalidade, porque um partido quer chegar onde?
no Estado, e a obrigação do Estado é proteger a diversidade e a totalidade. Então, desde que os indivíduos e os projetos partidários não sejam antissistema, como, por exemplo, no Brasil, como na maioria dos países civilizados de Estado de Direito, você não pode ter um partido nazista. É óbvio que se você colocar um partido nazista disputando um processo eleitoral para ele dizer que vai matar quem ele acha que é ruim para a manutenção da sociedade, é complicado, ele é antissistema. Você não vota num partido terrorista, porque aquilo que faz do partido chama-se responsabilidade pública. Eu defendo a diferença dentro do marco da legalidade, dentro do marco republicano. Mas a verdade é que os partidos têm exatamente essa função. Por isso que quando a gente vê as notícias de jornal, de televisão, a gente fala: a bancada ruralista votou assim em tal lugar. Eles têm direito a votar de tal maneira. O problema é que tem que vencer nesse jogo duas coisas: o critério da diferença, que é o critério de maioria ou minoria, mas também o critério do interesse republicano, que nós vamos chegar lá também. Mas isso só para vocês entenderem. O legislativo, que se expressa onde? Vereadores, deputados estaduais, deputados federais. O que esse processo é? Aquilo que revela a diferença da sociedade. Até porque a diferença vai mudando de posição conforme, né, o processo político vai andando. Essas diferenças fazem o quê? Atualizam o processo político. Essa é a obrigação deles, por isso que a gente diz que eles fazem leis. Fazem leis seguindo o quê? Segundo a mudança da diferença da sociedade. Vou dar um exemplo. 50 anos atrás a gente conseguiria pensar na proteção de direito aos homossexuais no Brasil? Não poderia, mas mudou o campo, o direito tem que vir, né, se ajustando a essa nova demanda. 30 anos atrás, alguns de nós falavam de meio ambiente? Não falava, virou uma demanda, tem que chegar e influenciar o Estado através do legislativo. O outro mecanismo é, se eu pegasse toda essa diferença e jogasse dentro do aparelho do Estado, o Estado não funcionaria. Porque o Estado tem que tomar decisões. E as decisões, infelizmente, não podem ser X, Y, Z, H, Y, M, N, O, A, né? As decisões são sempre sim ou não, para cima ou para baixo. Elas são sempre muito minimalistas porque elas têm que ser eficazes. Então, como é que a gente faz para fazer a máquina do Estado administrar, ou aquilo que nós chamamos governança? Como é que o Estado governa? Através do Executivo. Por que do Executivo? Porque o Executivo, cujo nome é exatamente esse, Executivo, porque ele executa, ele tem, não só ele tem a obrigação de tomar as decisões para o conjunto da sociedade, mas o Executivo tem também a possibilidade de executar e implementar. Se ele implementa e se ele tem esse poder e essa competência, ele não pode ser representação de minoria, porque senão aquilo que ele falaria não teria legitimidade nenhuma. Por isso que nós dizemos que eleições para o Executivo são eleições majoritárias. O que faz a eleição do Legislativo é a porcentagem, é a fração. O que faz a eleição do Executivo, 50% mais um, se a gente chegar até o segundo turno das eleições. Porque eu preciso a aprovação, eu preciso o aval, eu preciso a delegação de poder de pelo menos a maioria da sociedade para poder tomar uma decisão. Ah, mas aí então a sociedade não pode mais respirar? Claro que ela pode respirar, porque a outra metade do poder está no legislativo. Se eu não respiro por uma ponta, eu respiro pela outra. E mesmo assim, se a gente deixasse as sociedades decidirem, quer seja de maneira representativa, quer seja de maneira majoritária, as suas realidades, então é possível o genocídio? É possível o totalitarismo? É possível o nazismo? É possível que as sociedades errem a mão no momento de raiva, no momento de tensão? As pessoas podem votar erradas, não podem? Elas podem votar pela comoção, por isso que a gente tem muito problema, estou falando com toda honestidade, a gente tem muito problema em trabalhar com plebiscitos quando as questões são muito tensas e envolvem muito a emotividade ao lado pessoal dos indivíduos, né? Então, se é assim, se eu tenho dois processos eleitorais que revelam tensões diferentes, porque a maioria nunca é a totalidade, então quem é que vai representar a totalidade? Porque ainda é parte, ainda é majoritário, mas eu não estou falando totalidade. Quem representa a totalidade? O judiciário. Porque o judiciário, de alguma maneira, não se representa a si mesmo. O que o judiciário representa? Aquilo que é a base
das sociedades modernas, que nós chamamos Constituição. Então, na verdade, nós não temos dois níveis. A primeira leitura é essa, né? Vamos olhar qual é a anatomia da relação política nas sociedades modernas. Sociedade e Estado. Não é bem assim. Porque sociedade é uma miríade de gente, de pessoas diferentes, com características e valores muito diferentes, interesses e demandas. Então tá bom. Então, de um lado tem essa sociedade que é complexa, do outro tem o Estado. Não, porque o Estado não é um, o Estado são 4. O Estado é o legislativo, que é uma forma de representação. Ele tem que ser plural por princípio. Tem o executivo, cuja forma de representação é ser a maioria por princípio. E o judiciário, que é salvaguarda do interesse geral da nação, que está expresso aonde? Na Constituição. Aí a gente fica com um desenho muito interessante, né? Porque se a gente quiser, isso para vocês verem, que quando nós falamos representação política no mundo moderno, se a gente olha a engenharia política do Brasil hoje, isso aqui é um mimo de sofisticação. Essa é uma máquina muito bem estruturada de funcionamento. Se ela funciona corretamente ou não, depende daquilo que nós fazemos com ela, mas a máquina está lá para ser corretamente utilizada, tá? Aí esse desenho, vocês percebem que ele é muito complexo, né? Porque ele vai dando escoamento para tudo. Nós chamamos Estado moderno de direito, Estado democrático. Isso aqui chama-se freios e contrapesos, que significa eu pego o poder, centralizo, mas ao mesmo tempo eu vou cortando o poder em tantos pedacinhos para que a tirania não possa se estabelecer. Porque senão o Estado que concentra o poder da sociedade também poderia se voltar contra ele. O que objetiva todo esse desenho? A ideia de controle. Controles, na teoria, nós chamamos isso de controles democráticos, de controles institucionais. Controles do quê? Dos indivíduos sobre o aparato de Estado. Tem uma tese que eu gosto muito na literatura, que vai aparecer no século XIX em diante, que é a seguinte coisa assim: se os homens fossem anjos, eles não precisariam de governo, né? Porque os anjos não erram. Os homens são imperfeitos, por isso eles precisam de governo. Agora, deem um aparelho de Estado, deem um aparato estatal na mão de um homem que não é anjo também. Você precisa de algum mecanismo de controle social sobre essa figura, tá? Este é o primeiro movimento da aula. Aqui vocês acham que tem algum problema? O que eu estou querendo dizer para vocês? Que eu quero acentuar aqui, tudo na política moderna é representação. E, senhores, o poder está na nossa mão. A gente não usa porque não quer. A gente usa mal, usa pouco, está aprendendo a usar mais, mas o poder, toda a engenharia desse Estado pode ser literalmente controlada por nós, né? E a ideia de que essa representação não é única, ela tem canais de escoamento muito diferentes. Vocês vão ver que agora a ideia do Conselho vai aparecer sobre outra ótica, porque o Conselho vai resolver um problema que essa engenharia não tinha resolvido ainda. Vocês acham que tem algum problema aqui? Tem que lembrar que no caso brasileiro, né? No caso brasileiro, todas essas instâncias ainda são atravessadas pelo quê? São atravessadas pela ideia de poder municipal, poder estadual e poder federal, né? Então, ainda fico com o desenho muito mais completo, que é isso que nós chamamos de entidades subnacionais. Isso aqui é o desenho do governo federal. Se a gente fosse olhar em cada município, esse desenho se replicaria, né? Mas a função é exatamente a mesma. Aqui alguma dúvida? Senão eu vou entrar nos problemas, que isso aqui é perfeito, mas mesmo assim ainda não é perfeito. Isso é o máximo de perfeição que a gente conseguiu, mas ainda sobra nessa brincadeira. Posso continuar? Então eu vou apagar a louça que eu vou fazer mais um boneco de neve para a gente entender essa situação. Começando o segundo módulo. Se a gente levar, então, em consideração que a relação moderna é essa aqui. De um lado, sociedade civil, do outro lado, Estado. Nós sabemos que toda a relação de poder sobe com a noção de soberania. São os indivíduos que escolhem a sociedade e as normas da sociedade onde eles vivem. Por outro lado, alguma coisa tem que descer para controlar os indivíduos segundo as regras que eles mesmos definiram, não é isso aí? Então, de um lado, o poder dos indivíduos sobe a partir do quê?
do processo eleitoral. E do outro lado, as decisões coletivas se tornam realidade a partir do processo legal. É a partir das leis que orientam o conjunto da sociedade. São as normas, os papéis e tal. É só a questão legal que o Estado, né, que esse poder que vem daqui para cá, de que forma? No processo de escolha eleitoral. Que, curiosamente, é organizado por quem? Pelos partidos políticos. Vocês já repararam que no Brasil não se vota em pessoas? Não que a gente não escolha as pessoas para votar. A gente escolhe, acho que até demais pessoas para votar, né? Vai pelo tipo de pessoa, o que ela representa, se ela é mais dinâmica, mais simpática, menos simpática, né? Se ela tem mais sex appeal, menos sex appeal. Não é essa a questão. Mas nós não temos possibilidade de votar em pessoas. Nós votamos em partidos. Por isso, um pedaço da vida política, da vida social brasileira, ela, de alguma maneira, ela tem sido um pouco subalternizada, porque as pessoas dão pouco valor para aquilo que os partidos representam. Os partidos são os sujeitos da política. Claro que os partidos são construídos pelos grupos de indivíduos que querem chegar ao poder. Claro que os partidos são obrigados a dar respostas à sociedade, mas os partidos têm grau de autonomia que a gente deveria levar mais em consideração. A gente deveria participar mais da vida partidária, porque se vocês algum dia quiserem fazer valer o direito republicano de eleger e ser eleito, que é um direito que todos nós temos, vocês só poderão fazê-lo pela via partidária. E nós sempre achamos que o partido está lá fora, né? Ou a maioria da sociedade sempre acha que o partido está lá fora, que não pertence à nossa realidade. Ele está na nossa realidade, é que a gente não costuma enxergar, né? Então, os partidos são essas correias de transmissão das demandas da sociedade na luta pelo controle do Estado. Para que controlar o Estado? Porque é o Estado que, de alguma forma, devolve as normas sociais. Então, por exemplo, como é que a gente chamaria que nas sociedades hoje nós temos o problema da disputa do controle do Estado? Não é o controle do aparelho, é o controle das funções do Estado. O que se disputa na função do Estado? Se disputa o marco legal. Não é importante ter leis? Leis de proteção aos idosos, leis de proteção às mulheres, leis de proteção aos negros, leis de proteção ambiental, leis de proteção X, Y, Z. Vocês não estão o tempo inteiro fazendo uma luta política. Onde a luta política da sociedade termina? Na configuração do primeiro movimento, que é o marco legal. A sociedade luta pelo direito. E o direito se traveste o quê? Em normas sociais que são entendidas como aquilo que a gente colocou aqui em cima, como a Constituição ou seus derivativos. Então não adianta só a gente exercer uma atividade, a gente quer ter essa atividade reconhecida, né? Mas, por outro lado, o que é que os indivíduos disputam? Então eles disputam leis, marco legal. Por isso, lei contra a discriminação, contra racismo, contra a discriminação, lei de proteção a isso, aquilo. Tá, e o que mais a gente disputa? Que eu acho que é o que vocês, no final das contas, mais fazem. Como é que a gente disputa o controle do Estado? O que o Estado é? O Estado é, de um lado, um grande aparato legal e do outro lado, uma grande caixa forte do tio Patinhas, né? Porque vai para dentro do aparelho do Estado todos os recursos que a coletividade paga na forma de imposto para viver coletivamente melhor. O imposto não é uma penalidade. O imposto é uma contribuição que os indivíduos fazem para conseguir consertar melhor, organizar melhor a vida coletiva da sociedade, né? Então, se de um lado, o que o Estado é? Produtor de normas sociais. Então, a sociedade, conforme vai mudando, ela está o tempo inteiro disputando mudança na norma social. Porque não adianta nada vocês terem consciência ecológica se não tiver um aparato legal, uma lei que organize essa consciência ecológica e diga pode ou não pode danificar o meio ambiente, pode ou não pode poluir o meio ambiente. Então não tem jeito, a vida da gente está toda regulada pela questão do marco legal. Mas o que mais que as pessoas disputam e disputam ferozmente em termos políticos? Políticas públicas. De um lado são as leis, do outro lado são políticas públicas. É só pensar a questão da transformação do direito, da educação num direito.
Né? Então, primeiro você vai lá e diz, ele é um direito, tá onde? Prefixado na Constituição. Não adianta nada se ele tiver prefixado na Constituição e não tiver din-din do outro lado para fazer o processo ser operado. Né? Então, eu não preciso só do marco legal, eu preciso também de políticas públicas que venham resolvendo o conjunto das demandas da sociedade. E lutar por política pública é uma coisa não só legítima, como altamente republicana. Por quê? Porque o dinheiro do Estado não é do Estado. O dinheiro do Estado é público por excelência. Então, eu acho engraçado, só para dar um exemplo para vocês, eu estudo muito ações afirmativas no ensino superior. Então, a gente sabe aí que nos últimos 10 anos, hoje já são 81% das universidades públicas brasileiras, federais, municipais, né, que implementaram reserva de vaga ou cotas. Que é para a ideia de que você tinha um modelo de educação superior muito exclusivista, agora ele está adquirindo essa faceta inclusivista. Ela está trazendo para dentro da universidade setores sociais antes apartado desse processo, o que é um crime, né? Porque no final das contas, eu sou professora universitária federal. Aqui nós estamos numa universidade estadual. Quem paga o meu salário é a população. E, curiosamente, a população que paga o meu salário é excluída da benesse de um serviço público, que é pago com recursos gerais da população. Então, eu brinco muito nos lugares que eu tenho ido, que todo mundo tem falado assim, nossa, mas isso é uma revolução, isso é uma coisa. Eu falei, gente, isso é o básico, porque é tornar público aquilo que é público. O dinheiro do Estado não é do Estado. É operado, né, por pessoas que estão no comando da máquina, mas em última instância produzido com os recursos da sociedade que tem que ser devolvidos para a sociedade. De que maneira a gente disputa esse controle republicano? Leis e políticas públicas, tá? Aí eu vou comentar com vocês uma outra coisa. Sabemos então que na engenharia institucional é levado em consideração o problema da pluralidade. Mas não se leva, no desenho mais formal da engenharia institucional, não se levou em consideração uma outra coisa, que o Estado não é neutro. Por que o Estado não é neutro? Porque os grupos podem se aparelhar no poder e usar exatamente o seu poder político a favor dos grupos sociais dos quais eles se originam contra o conjunto da sociedade. Nós sabemos na literatura, nos jornais, que nome nós damos para isso? Damos o nome. Acordo político, mas isso chama-se patrimonialismo. O que é patrimonialismo? Tornar patrimônio privado aquilo que é público. Então, por exemplo, fluxo de influências, o problema de você dar as concessões para os grupos que são ligados politicamente a você e não a outros, você privilegiar determinados setores e não outros setores. Então, nós temos ali um problema de apropriação privada do público. A literatura chama isso de patrimonialismo, né? Que é feito pelas elites mais organizadas, pelas oligarquias, na apropriação do aparato do Estado. Porque o Estado é muito rico e o Estado é capaz de premiar e punir os atores. E o Estado não é neutro, porque no final das contas as pessoas que chegaram aqui representam interesses organizados da sociedade. Então, quer queira, quer não, até por uma questão de que a gente conhece mais as pessoas que estão no nosso campo, nós temos a tendência a sempre acioná-las numa emergência. Então, da forma mais simples, o patrimonialismo é quase que um dado natural, porque se você vai ter que chamar uma pessoa para trabalhar na sua casa, você vai chamar um pedreiro que você conhece ou pedreiro que vai ser informado por quem você conhece e assim por diante. Há quase que uma naturalização do processo de que redes são privilegiadas nesse processo. Mas nós sabemos que tem um problema pior, que é o quê? Como os partidos dependem das eleições para voltarem ao poder, porque esse é um problema, quem chega ao poder quer se manter no poder. Maquiavel já dizia isso lá no século XV, né? O primeiro problema é construir o poder, o segundo é mantê-lo. Todo mundo mantém o poder, porque, gente, não é fácil. Né? Você saber que alguém pode mais do que você. A luta pelo poder é um dado. Os partidos ou os grupos sociais que chegam no aparato de Estado têm a tendência a transformarem tanto o direito como as políticas públicas em moeda, que é isso que nós chamamos de capital
político. Então vejam que coisa curiosa, a sociedade deu legitimidade ao poder público, a sociedade deu recursos ao poder público, como os operadores não são anjos, eles acabam distribuindo de maneira seletiva os recursos que eles têm à sua disposição, premiando as suas redes de relação e punindo outras redes. E nessa brincadeira, muitas vezes, o que acaba sendo jogado pela janela é o problema da eficácia ou da resolução correta do conjunto das demandas sociais, porque isso parece que ficou agora meio que um mercado de trocas nesse processo. Muito bem, como é que a engenharia política brasileira resolveu esse problema? Criando um mecanismo que isso é impressionante, criando um mecanismo que nós poderíamos chamar de paraestatal de tomada de decisão. São os conselhos. Porque os conselhos são metade Estado, metade sociedade civil, não passam pela lógica dos partidos, em grande medida não têm capacidade de disponibilizar com tranquilidade nem fundos públicos e nem o marco legal, e passam a operar numa outra cadeia de representação política que não é mais aquela mediada pela arena eleitoral. A arena eleitoral ela é muito positiva, mas ela também é negativa. Vocês acham que um candidato em processo eleitoral vai dizer exatamente o que ele pensa que é importante para resolver o conjunto? Se ele fizer, a maioria dos governos, né, que tem que tomar decisões duras a respeito de processos sociais, correm o risco de não serem mais eleitos. E como nós temos eleição a cada 2 anos, a cada 2 anos, a cada 2 anos, nós contaminamos o processo de controle do aparato de Estado. Como é que nós resolvemos isso, principalmente no campo das políticas públicas, que são aquelas que mais diretamente interessam os atores da sociedade civil? Porque as políticas públicas dizem respeito a bens estratégicos como saúde, educação, habitação, cultura, políticas setoriais, políticas de proteção. Né? Se a gente for olhar isso, o que a sociedade mais demanda do conjunto do Estado são exatamente a realização de políticas públicas. Se eu deixar as políticas públicas soltas no campo e no mercado eleitoral, eu corro risco de que as populações mais afetadas por essas demandas não tenham nunca os seus interesses realizados. Então, o que essa engenharia fez? Criou uma outra forma de representação, que não é eleitoral e que não é partidária, que é uma forma de democracia direta, porque a gente puxa o conjunto da sociedade civil diretamente para dentro do aparelho de Estado. Né? Então, ele não é uma organização da sociedade, a sociedade não está falando sozinha, a sociedade está dentro de um espaço público tomando deliberações públicas em relação ao futuro, tendo como base a sua origem ou inserção comunitária. Não é a mesma definição que tinha dos conselhos na antiguidade? Os indivíduos que são da sociedade, que têm demandas a serem resolvidas, vão ocupar um espaço de discussão e de deliberação com alcance público, escapando do quê? Desses limites que nós chamamos de questões políticas partidárias, né? Do mercado eleitoral, do baixo dinamismo da resolução e assim por diante. No caso do Brasil, os conselhos participativos, com essa cara com a qual vocês realizam a atividade de vocês, é um produto da Constituição de 1988, né? Que é a ideia de uma gestão pública democrática e inclusiva. Incluir em que sentido? Não só na distribuição dos recursos, mas incluir no processo de deliberação pública. Se as pessoas não querem, vocês podem não gostar de partidos, isso não implica que vocês não sejam agentes tomadores de decisão. Então é como se eu tivesse criado mais uma esfera de freio e contrapeso. Eu estou dividindo mais um pouco ainda o poder, porque o judiciário também não é eleito, né? Essa é uma das ressalvas do judiciário para que ele tenha isenção. Ele não é eleito. E no caso dos conselhos, são eleitos por outros critérios que não partidários. Então, o que eu estou fazendo? Criando uma coisa que a literatura chama de democracia pluralista. A democracia pluralista não significa que tem muitos atores. Não, tem muitas
formas de organização do poder político. Quanto mais o poder estiver descentralizado, isso também faz parte da engenharia pós-88, que é descentralização do poder político, né? Está saindo do centro do Estado, está chegando no conjunto da sociedade. Então, essa ideia de democracia pluralista não significa muitos atores, significa muitos lugares de tomada de decisão. Eu acho que esse seria o segundo movimento da aula. Aí depois eu só vou dizer para vocês que os conselhos ainda obedecem 3 ou 4 marcos diferentes, porque eu vou fazer uma reclamação pública, vocês comeram o meu horário, eu tinha 1 hora, vocês estão comendo o meu horário, isso não foi democrático nem deliberativo. E aí eu entro um pouco agora na coisa dos conselhos. Eu só queria um pouco situar vocês de que essa é uma engenharia muito nova e muito poderosa. Muito poderosa não no sentido que ela tem poder, porque ela tem importância. Porque é como você passar por cima. Eu sei que aqui tem gente que tem vida partidária. Eu já tive vida partidária há muitos anos, não tenho mais. Você precisa de muita paciência, né? Você precisa de muito fôlego, você precisa de muita competência para navegar nas esferas partidárias. A maioria das pessoas se resumem a ser o quê? Se resumem a ser votantes. Então, nós ficaremos nessa situação, a gente entra no circuito maluco, porque a vida partidária, a gente, é um esforço. Eu tenho o maior respeito por quem está dentro dos partidos, porque não é fácil. Agora, eu não quero participar dos partidos, eu não tenho outro mecanismo a não ser colocar um votinho na urna? Claro que tenho, a legislação, a partir de 88, me deu essa possibilidade. Eu represento a minha diferença no espaço público e tenho competência e capacidade decisória. É como se a gente criasse uma outra arena de deliberação. Aí a sociedade fica mais plural e fica mais democrática. Não é à toa que a ideia com o vínculo, né, dos conselhos com democracia participativa, ela é fundamental, porque não é mais democracia representativa no sentido eleitoral, ela é uma democracia efetiva. Só para a gente, então, terminar daquele desenho enorme que eu fiz aqui, a questão fundamental que nós estávamos levando, que eu estava levando em consideração, é a ideia de uma democracia pluralista. A literatura mais especializada vai chamar isso de democracia poliárquica, que é uma palavra feia de montão, né? Poli de muitos, arquia vem de arque, que é princípio, né? Então são vários princípios decisórios, mas uma democracia pluralista é isso, não é que tem várias vozes, é que tem várias arenas decisórias. E quanto mais arena decisória tiver, melhor para a vitalidade de uma democracia, porque aí se a gente erra a mão numa situação, tem outra que consegue remediar o problema, né? A ideia de que a gente também divida muito, então se a gente observar a anatomia do poder político, no caso brasileiro, que tem uma engenharia institucional muito interessante e muito blindada, se a gente for observar, a ideia é de controles sociais de vários níveis, né? Dividindo por regiões, dividindo por espaços, dividindo por competências, dividindo por processos de representação distinto. A gente ainda coloca aí a opinião pública, né? A ideia da mídia. E mídia e opinião pública não são exatamente a mesma coisa, porque a mídia pode ser complicada, mas a opinião pública pode ser melhor do que a mídia, né? E aí a gente vai tendo cada vez mais freios e contrapesos. Quanto mais plural for uma sociedade, maior a estabilidade ela tem, porque a gente tem mais focos de decisão, então tudo sempre puxa para a média, impedindo radicalismos, e os radicalismos também podem ser muito complicados, né? E quanto maior a pluralidade, a gente também impede exercício de concentração de poder, porque nenhum grupo social é capaz de manipular todas as esferas de decisão. Quanto maior o número de esferas de decisão, melhor para a sociedade, para os indivíduos e para essa ideia de cadeia de transferência dos vários interesses sociais na conversão de um interesse público. Porque esse também tem que ser o foco fundamental da política. Isso eu insisto o tempo inteiro, em qualquer lugar que eu vou, precisa tomar cuidado. A política não é a defesa do meu, a política é a defesa do meu no espaço do nosso. Eu não posso levar em consideração que aquilo que eu desejo arrebente
a ideia de outro indivíduo, de outra comunidade, de outro ator ou de outro interesse, porque senão a vida social se torna impossível. E a vida social tem o péssimo hábito de cobrar da gente decisões equivocadas. Então, a gente colocar interesses particulares acima dos interesses coletivos, pode ter certeza que lá na frente esse troço volta fazendo a contabilidade, né, do erro na escolha que a gente teve. Então, era esse desenho que eu tinha feito, coloquei para vocês que o primeiro mecanismo fundamental de representação político-partidária, né, eleitoral, competitiva, em que os atores têm que se organizar em termos de partidos, disputar processos eleitorais para constituírem maiorias, né, nem que seja em termos de representação significativa, para alcançarem os postos de poder, com exceção do judiciário, cujo mecanismo de representação é meritocracia. Por isso a ideia de concurso, carreira, a gente gostando ou não gostando, né, tendo vantagens e desvantagens. No Brasil o processo é meritocrático. Em alguns outros países não é eleitoral também. Você tem carreira e processo de nomeação com base em consulta popular, mas aí vai da engenharia de cada país. O que eu queria frisar, né, para continuar o pontinho que nós deixamos em aberto, é que os conselhos têm uma natureza diferencial. Porque se a gente for olhar da sociedade, eles são os únicos espaços que são capazes de deliberação pública sem passar pelo processo eleitoral partidário, que é uma das formas de representação. Fazem parte dessa sociedade não só os indivíduos, como a gente viu agora há pouco, mas as organizações daquilo que a gente chama sociedade civil organizada, né? Os focos de sociedade civil organizada são grupos que ganham um certo grau de institucionalidade e que se organizam como foco de interesse. Então, se a gente for olhar, associações culturais, agremiações, igrejas, ONGs, organizações de terceiro setor, movimentos populares, todas essas coisas podem formar um campo do que nós chamamos associativismo ou movimento social. O movimento social tem um problema. O movimento social só consegue, aí eu estou fazendo uma rastaquera mesmo, estou colocando sindicatos, partidos, igrejas, agremiações, todas como formas de sociedade civil organizada. Esses grupos só entram no poder a partir de dois movimentos. Ou eles se vinculam a partidos, transferem as suas demandas para projetos e programas políticos, são mediados pelos processos eleitorais e chegam com a sua representação aqui em cima. Igrejas têm feito isso, sindicatos têm feito isso, ONGs têm feito isso, movimentos sociais têm feito isso, mas eles têm que escoar pela via partidária. Ou eles podem ser chamados para os conselhos de participação, que são os outros canais da sociedade, que a sociedade civil tem em relação à participação no Estado. Então, vocês estão entendendo essa diferença? E o mais interessante é que no caso dos conselhos gestores, que estão aqui nessa que nós chamamos franjas do Estado, porque eles estão no espaço paraestatal, eles não são só Estado, eles são também sociedade civil, eu consigo puxar tudo, eu consigo puxar representações partidárias, eu consigo puxar movimentos sociais, eu consigo puxar organizações do terceiro setor, ONGs, movimentos sociais e indivíduos notáveis que se destacam por alguma coisa. Tudo cabe nos conselhos, nem tudo cabe nos partidos, porque você precisa o quê? Filiação ideológica, né? Uma certa propensão a representar aquele interesse. Os conselhos são, portanto, mais plurais do que qualquer outro fórum de deliberação que a gente tenha. Até aí, também tudo bem? Os conselhos têm um pé dentro do Estado, porque eles têm capacidade direta de dialogar com o Estado, mas ao mesmo tempo eles têm um pé pesado na sociedade civil, com um mecanismo de criação de representação mais flexível, mais dinâmico e mais democrático que os próprios partidos, porque os conselhos são temáticos, os conselhos não são ideológicos. Então eu pego um tema, uma grande demanda, e vou organizar a sociedade e os interesses organizados da sociedade em relação a essa demanda. Tá. O problema, agora vamos entrar um pouco na questão dos problemas do conselho para a gente fazer a passagem para a nossa dinâmica. Os conselhos, classicamente, podem se dividir em 3 tipos. Eu posso ter conselhos técnicos. Vocês lembram disso, né? Que são conselhos técnicos, são velha tradição da experiência brasileira. Eles estão dentro do aparelho de Estado e só puxam
para dentro desses conselhos de deliberação pessoas de expertise, mérito, muita produção, mas o seu caráter é técnico, é quase como uma versão aristocrática desse processo. Então, pega lá o governo Vargas, depois o governo militar, eles puxou para dentro do Estado uma série de representantes da indústria, né, ou dos sindicatos, mas são peritos. Então, os conselhos técnicos são conselhos peritos e eles são o quê? Consultivos. Eles apenas organizam o debate para que o Estado tome a decisão. Eu puxo da sociedade que ela tem de melhor e ponto final. Há um outro modelo que é o que nós chamamos de conselhos populares. Conselhos populares são os movimentos sociais, basta a gente ver a experiência brasileira. Movimentos sociais precisam ter comandos decisórios, né? Eles precisam organizar sua pauta de demandas e assim por diante. Então, eles fazem isso na forma de fóruns ou de mecanismos de decisão, mas que dizem respeito apenas aos interesses da sociedade civil, que quer transferir poder para o Estado, mas são interesses da sociedade civil. E a terceira forma são os conselhos consultivos e participativos, que são esses que nós estamos trabalhando aqui. Nesse caso específico, os conselhos consultivos, eles são mais plurais que os conselhos técnicos, mas também têm capacidade decisória ou de influência maior do que os conselhos populares. Porque eles têm representante dos dois níveis, é como se fosse uma síntese entre esses dois movimentos. Eles conseguem trazer para dentro desse processo, dessa arena decisória, técnicos, peritos, movimentos organizados, inclusive dentro do aparato do Estado, mas eles também trazem as energias dos movimentos sociais, fazendo um canal de comunicação mais estreito entre essas duas questões, tá? O problema dos conselhos, como nós estamos pensando na engenharia brasileira a partir de 88. O que os conselhos em geral fazem? Eles têm algumas funções, né? A primeira delas, os conselhos tem um problema de agenda. Por que é um problema de agenda? Vamos imaginar os vários conselhos que vocês atuam. Essa agenda, ela tem dois movimentos para a sua criação. Ou ela vem do executivo, porque em geral quem opera a construção dos conselhos é o poder executivo ou legislativo, mas vem do aparelho de Estado. O Estado pode vir e impor uma agenda ao Conselho, mas como o Conselho tem um grau de autonomia, o Conselho pode mudar a agenda. Então a agenda entra rígida, mas ela pode sair flexível, depende de cada Conselho em particular. Conselhos com muita vitalidade são capazes de impor a sua agenda. Colocar de tudo, desde o processo de formação do próprio conselho, do seu cronograma de existência, da sua pauta de debates, do processo de escoamento e como é que isso chega lá na frente, na forma específica do Estado. Então, a agenda não é um problema qualquer para um conselho, ela é fundamental, porque uma coisa é eu decidir o que me disseram para decidir, a outra é eu dizer, gente, tem mais coisa que merece ser discutida nesse debate, então vamos produzir nessa agenda tal, tal e tal item. Problema de agenda é fundamental nos conselhos. O problema dos conselhos também é a sua capacidade de deliberação. Porque uma coisa é falar que os conselhos são consultivos. Então, a gente tem na nossa engenharia alguns conselhos consultivos e outros que são ou deveriam ser deliberativos. Os dois são mecanismos curiosos, porque eu estou falando o que eu estou dizendo para a sociedade que ela tem o direito de dizer aquilo que ela acha que é importante sobre cada um dos temas. Então, lembrando de novo, todos os conselhos são temáticos, porque eles focam demandas específicas. Então, não são política, com raras exceções, os conselhos não têm políticas públicas universais. O que seria política pública universal? Meio ambiente, porque meio ambiente é um interesse disseminado na sociedade. Política universal seria conselhos de desenvolvimento, também dizem respeito ao conjunto da sociedade. Se a gente for olhar os outros, eles se distribuem em serviços, como o público se torna público, educação, saúde, assistência, né? Ou então eles são específicos de demandas de grupos setoriais, conselho do idoso, conselho do menor, conselho disso, conselho daquilo. Então são 3 tipos de conselhos também, universais, conselhos que são de serviços públicos, de bens públicos, ou conselhos mais setoriais,
e mais focais. Mas eles, de alguma maneira, não dizem respeito a todo o debate da sociedade, eles dizem respeito a um pedaço do debate da sociedade. E aí, na sua capacidade de colocar políticas em funcionamento, nós temos esse problema. Nós temos o problema da deliberação também, porque a tendência é que os conselhos não só tenham a capacidade de discutir. Por que discutir? Porque o poder público não está no conjunto da sociedade. Porque se já é difícil falar que o governo está lá fora e a gente vive no município, o município também não é o bairro. O município também não é os atores, o município também não são os setores específicos. Tem que criar canais de vocalização, porque quanto mais a gente sabe da realidade, mais fácil para nós separar o que é importante do que é efêmero, né? Então, a ideia de discussão já é fundamental. Mais importante do que isso é a capacidade de transformar vocalização em discussão organizada, porque senão os conselhos apenas produzem um cenário, mas não participam da sua decisão. Os conselhos têm que sair da condição de vocalização e passar para o segundo nível, que é o conceito de deliberação. Significa que ele tem caráter decisório? Não, ele pode ter, inclusive, caráter indicativo. Mas se um conselho é forte, aquilo que o conselho delibera, o executivo e o legislativo vão levar em consideração. Vocês estão entendendo a diferença? Não estou falando aqui a palavra decisório, eu estou usando a palavra deliberativo. Um grupo social vocaliza, podia parar aí. Ah, já é um ganho? Claro que é um ganho, porque eu estou dinamizando a consciência pública sobre as demandas da sociedade. Mas isso é pouco, porque se eu quero falar democracia participativa e deliberativa, esses atores têm que aprender não apenas a falar, eles têm que aprender a discutir, e eles têm que aprender a sintetizar, e essa síntese tem que virar indicativo para o poder político, porque senão a capacidade e a vitalidade dos conselhos ficou bloqueada no último ponto, que é fazer o quê? Produzir mudança social e política. Então o problema da deliberação para nós é central, porque a deliberação implica muita coisa, né? Implica, primeiro, vocalização, é um nível, há conselhos que só são chamados para falar. A pessoa fala, bom, tá bom, o cara vai lá, anota, porque a gente também tem que levar em consideração que esse é um dado muito apontado pela literatura, a parcela que vem do Estado está capacitada a fazer esse debate. Tem tempo e é paga. O pessoal que vem da sociedade civil tem outros afazeres, como foi, acho que aquilo que o Renato falou, é sábado de manhã, a gente podia estar fazendo outras coisas, né? Afinal de contas, há um custo para a sociedade civil para ela entrar no campo político, que é o fato de que ela está sobrepondo uma dose a mais de trabalho, em nome da responsabilidade pública, mas ela não é treinada para isso, ela não recebe para isso. Exemplo, há uma série de países em que a participação do conselho elimina certos dias de trabalho, como para participar em júri. Claro, porque o sujeito se organiza a participar de um espaço público, ele está fazendo uma contribuição ao debate público, tá? Mas de qualquer maneira, a vocalização já é importante, porque significa que os atores da tecnocracia, os operadores do Estado, vão ficar sensíveis a demandas que às vezes passam desapercebido. O cara não está lá. Eu, para conseguir criar meus filhos, estou o tempo inteiro me pondo na posição deles, mas é muito difícil, porque eles veem o mundo com uma cabeça e eu vejo com outra. Se não houver diálogo, a gente não trabalha coletivamente. Vocalização já é um ganho? É um ganho, mas ela sozinha é pouco, porque a gente tem que entrar no segundo processo, que é o processo da discussão. Os espaços do conselho são espaços de construção de diálogo e de debate entre todos os atores, todas as demandas, num determinado tema e num determinado processo, sendo respeitadas as demandas da sociedade, suas vozes, sua racionalidade e as demandas do Estado. Então, discussão talvez seja o grande ganho que os conselhos permitem para a gente, porque torna isso de fato uma sociedade democrática. O que é uma sociedade democrática? Aqueles que todos são sujeitos de direitos de poder político, né? Então, a capacidade de falar e de decidir. Então, discussão, depois o problema da síntese, e depois a capacidade de transformar isso num projeto e que esse projeto seja
implementado e depois, como bons especialistas em políticas públicas, que a gente volte fazendo a leitura de todo o processo, né? Uma vez terminado esse movimento, tem que voltar para trás fazendo o balanço de tudo que aconteceu, porque a gente tem que aprender com esse processo. Então, a agenda é um problema. Saber se a agenda vem de cima, se a agenda vem de baixo, se ela consegue ter uma mediação no meio do caminho. Processo de deliberação passa a ser outro problema e um dos mais importantes, que é o próprio problema da engenharia institucional dos conselhos. Vou usar uma palavra feia, mas na literatura da ciência política é assim que a gente usa: recrutamento. O que é recrutamento? Os mecanismos pelos quais os conselhos são criados. Porque se a gente quer falar que a sociedade quer, né, vocês lembram aqui? Quadradinho, bolinha, estrelinha, ponto de interrogação, ponto de exclamação e assim por diante, os conselhos serão mais plurais quanto maior diversidade eles tiverem. Os conselhos serão mais plurais e mais ativos quanto mais essa diversidade for respeitada nas suas sínteses organizacionais. Então, por exemplo, municípios que tenham movimentos organizados, os movimentos têm que estar dentro dos conselhos. Faz parte do processo democrático. Recrutamento da sociedade civil, porque sociedade civil é uma palavra terrível, né? A sociedade civil, por princípio, é desorganizada. Como é que a gente sabe quem é membro da sociedade civil? Que aí pode ser o problema da rede. Eu sou amiga, eu tenho estudos na área, então o pessoal vai montar um conselho de desenvolvimento regional aqui, me chama, porque eu sou especialista na área. Isso é suficiente para dizer que eu sou representante da sociedade civil. Como a gente qualifica o conceito de sociedade civil? Porque o que está em jogo não é a capacidade que a gente tem de estar lá, é do conselho representar a diversidade social. Então, recrutamento é uma coisa muito complicada quando a gente analisa conselhos e duração. O que é duração? Permanência, cadeia, né? Fluxo decisório. Os conselhos têm estudos enormes, principalmente de orçamento participativo. Eles nascem, morrem, né? Eles começam de um jeito, tem uma composição, criam uma certa anatomia, na próxima gestão eles desaparecem. Os conselhos, aqueles que são obrigatórios, claro que têm vida, e aí no caso não é duração. Os que são obrigatórios, saúde, educação e assistência social. Eu acho que a legislação são esses. Se não existir nos municípios, o município não recebe os fundos federais, né? Esses têm outro problema, não é na duração, porque obrigatoriamente eles vão acontecer. É da reciclagem dos quadros que estão dentro dos processos desses conselhos. Porque senão o que a gente faz? Isso também, provavelmente vocês perguntem para o Wagner, que vem aqui da próxima vez, que eu conheço o trabalho dele, perguntem para o Wagner como muitas vezes os conselhos podem formar novas lideranças políticas. É positivo se a liderança tiver o vínculo com a sociedade, é negativo se ela estiver instrumentalizando o conselho. Então, conselhos que são institucionalizados têm que ver mecanismos de alteridade, né, de troca constante da representação. Acho que um modelinho bonitinho seria o do Senado, né, que ele nunca troca todo, porque senão você perde memória histórica. Porque se você troca todo mundo, você também perde a memória histórica do processo. Mas se trocasse, fizesse um rodízio de tempos em tempos, talvez você conseguisse garantir a fluidez, né, o fluxo da transformação social com uma certa memória e uma permanência estrutural. E os conselhos que não são obrigatórios, é exatamente a sua capacidade de se tornarem ou formais, ou inoperantes, ou se esfumaçarem conforme o trabalho vai acontecendo, tá? Eu acho que o que eu tinha para dizer para vocês era isso. Eu sei que foi bastante. Desculpe. Obrigada. O Especiais TV USP de hoje vai ficando por aqui. No próximo encontro, nós continuaremos assistindo às palestras do curso de formação continuada para conselheiros municipais de Piracicaba. Eu lembro a você que suas sugestões, críticas, opiniões são sempre muito bem-vindas. Acesse os espaços da TV USP nas redes sociais e na internet, mande suas críticas e sugestões. Para nós é um privilégio trabalhar com você. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau!